Então nós vamos agora passar para o nosso momento de reflexão, agora com o Padre Eduardo da Mota, religioso nosso, vocacionista, que atualmente está morando na Itália, mas é sergipano, aqui da cidade de Frei Paulo. Então, vamos acolher ele com a salva de palmas. Como vocês viram, o simpósio é momento de estudo. Sai de uma palestra, vai em outra. No momento de estudo, vai em outra. A gente vai cantando para despertar um pouco, mas... Então, o tema que o Padre Eduardo vai trabalhar com a gente é a questão das devoções de São Justino, que se tornam também as devoções nossas, enquanto religiosos vocacionistas, que creio poderá estar nos ajudando também na vivência da nossa caminhada de fé, na nossa espiritualidade, no nível pessoal. Boa tarde, Jesus, Maria e José. Espero não fazer vocês dormirem. E agradeço ao Padre Provincial, o Padre Albino, e ao Padre Valério, responsável pela formação no serviço da província do Brasil, por essa possibilidade de partilhar com vocês um pouco das devoções do nosso fundador. Eu não vou chamar São Justino, eu vou chamar nosso pai fundador, que é o pai de todos nós aqui. Aqui estamos a família vocacionista nos seus diversos ramos, multiplicando e crescendo no mundo, né? E para entender um pouco as devoções de Padre Justino, não é que Padre Justino tem uma devoção assim particular, no modo, se pode dizer assim, que ele criou. Ele, como conheceu várias congregações, como leu a vida dos santos em profundidade, ele pega de cada um das comunidades religiosas e de alguns santos e vai aplicando na vida e iluminando com o Espírito Santo aquilo que ele deixa para os vocacionistas como tradição. A tradição é aquilo que tramanda de espiritual e de profundo para que nós, seus filhos e filhas, possamos viver para chegarmos àquilo que ele sempre quis, a união divina com a Santíssima Trindade. Todo o fim da devoção é nesse objetivo. Não? Então, primeiro vamos ver o que seria devoção. Devoção vem do latim devotio, devosnis, que voglia dire voto ou sacrifício. Quer dizer, uma pessoa faz um voto ou um sacrifício a Deus. No período romano, eram oferecidos sacrifícios de pessoas ou de coisas aos deuses para apaciguar e para que pudesse livrar de qualquer perigo à comunidade. Era essa a devoção do povo romano. No cristianismo, vem entendido como submissão total a Deus. A devoção não é outra coisa que a doação do homem que faz de si mesmo a Deus. Não é agora que eu ofereço um sacrifício de outra pessoa ou de uma coisa a Deus para alcançar a proteção, mas eu mesmo, como pessoa, me consagro a Deus, quer dizer, me coloco à disposição de Deus, totalmente a Deus. E vejamos que isso é presente nas nossas culturas. Quantas pessoas vão aos santuários para pagar a promessa? E ao pagar a promessa, alguns vêm eles mesmos dizendo, venham participar dessa missa, oferecendo a si mesmo em gratidão aquilo que Deus ofereceu, ou algum santo. Ou se não, eles levam um ex-voto, algo que oferecerão como retribuição daquele dom concedido. Veja como é presente também hoje em nosso tempo, na nossa cultura, na nossa religiosidade, do nosso povo, até mesmo de nós, não? Ou uma vela que a gente acende, é tudo uma oferta, é uma devoção, é um voto que ofereço. Agora, o mais comum, o que é? É um sentimento de especial veneração e confiança a um dado mistério religioso ou a determinada pessoa como um culto religioso. É aquilo que nós temos, a devoção à paixão do Senhor, do Redentor, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, à Virgem Maria e a todos os santos. É um sentimento de veneração, né, um respeito, porque como me identifico com aquela pessoa, vejo aquela pessoa como mais grande de mim, porque alcançou a relação mais profunda com Deus,
Então tem essa veneração, essa aproximação, esse respeito. É aquilo que nós chamamos na igreja de imitação, de tentar imitar, não somente venerar, né? Quando o nosso povo vai ao nosso santo e toca nos santos, é uma espécie de veneração que fazem. Às vezes nós outros não compreendemos, ou às vezes criticamos certas posturas que as pessoas fazem nas nossas comunidades. Talvez porque não tenha a clareza profunda do que significa aquilo. Mas no fundo o que é a fé, é a confiança que eles têm naquela pessoa. É como a gente tem uma confiança em uma pessoa e fala. Não? E conversa e abre o coração. Porque confiamos. Colocamos a nossa vida nas mãos daquela pessoa. É assim que é a devoção. Para Padre Justino, o desejo dele mais profundo que sejamos mais apóstolos, servos e cooperadores do Espírito Santo. Se deixar guiar pelo Espírito Santo. Padre Justino é muito forte nesse princípio. É o Espírito que ajuda a missão, é o Espírito que impulsiona, como o Espírito que impulsionou a Jesus. Temos que ter claro também que Padre Justino leu muito a Sagrada Escritura, ele tem toda a base na Escritura, ele estudou muitos padres da igreja em profundidade, e ele percebe tudo isso, a ação santificadora do Espírito. E por isso nós, todos nós somos chamados a ser santos e santificadores. É isso que ele quer de cada vocacionista. É o seu maior desejo, para que o mundo seja santificado, o mundo seja elevado a Deus. É santificando. Está claro? Ora, na nossa tradição vocacionista, segundo o nosso pai fundador, tem a prevalência um elemento contemplativo. Padre Justino, por isso que o Padre Mussela dizia que era místico. O místico é contemplativo. É muito forte na nossa espiritualidade a contemplação. Mas não a contemplação como fugir do mundo, da realidade, mas uma contemplação que entra numa relação profunda de amor da Santíssima Trindade, que iluminada por ela, guiada, impulsionada pelo Espírito, leva a uma ação, que é o bem, a santidade e a vida do outro, como Jesus. Jesus foi um homem plenamente contemplativo, né? Por isso ele afirma para nós, a contemplação na ação e a ação na contemplação. Não são separadas, não são distintas, mas formam uma só coisa no coração do vocacionista. Não? Ele está na contemplação levado à ação e depois a ação levada à contemplação como oferta à Trindade, daquilo que ele realiza, aquilo que ele faz. Nessa relação de contemplação e ação, nós encontramos duas ordens presentes na nossa estrutura de espiritualidade. Há um aspecto cronológico e um aspecto espiritual. Padre Justino organiza para nós, seus filhos e filhas, toda uma dimensão de vida de oração durante o dia, durante a semana, durante o ano e durante os meses. É todo separado, porque nós não temos todos os livros aqui, não sei se já temos todos, onde tinha toda essa espiritualidade que ele dividia no ano, em cada mês, em cada dia. Para quê? Para alimentar essa relação de contemplação profunda na oração e, ao mesmo tempo, impulsionar a ação da santificação pessoal e dos demais. É esse o objetivo, não? E essa relação, não somente comunitária, como também pessoal, levada, como diz ele, organizada por um sistema ascético, quer dizer, é um esforço que também nós outros colocamos da nossa parte. Tem a ação de Deus, tem a ação do Espírito, mas também exige do homem uma colaboração, que chamamos ascética. Depois nós vamos ver mais adiante.
Não? E a espiritual são as orações, as devoções e as penitências, que elas duas não podemos ver separadas uma da outra, mas estão interligadas, uma em função da outra. Exemplo, não? Aqui podemos ver já uma dimensão da ascética. Levantar pela manhã, no tempo de nosso pai fundador, era às 4 da manhã. Mas por que era às 4 da manhã? Não é porque ele queria levantar às 4 da manhã, porque no período ali em Pianura, o povo se levantava, principalmente no período do verão, muito cedo para ir trabalhar nos campos e regressava dos campos às 10 da manhã. Então ele queria que o pessoal participasse da ação litúrgica da Eucaristia, para levar a eles na sua vida, no seu trabalho, já a união com Jesus e com a Trindade. Porque ali na hóstia não está somente Jesus, está toda a Trindade. Por isso ele se levantava. E isso aí era uma mortificação e uma penitência. Aí está a ascese, a ascética que nós chamamos. Mas que não deve ser vista somente porque os outros nos mandam ou porque o Senhor nos pede. Ele disse, nosso fundador, mas sim uma purificação voluntária e livre que buscamos a praticar com o fim de purificar o nosso coração das más intenções, paixões, desculpa, das nossas paixões. O que ele quer dizer? Que não devemos fazer uma espécie de uma mortificação da penitência só porque nos comanda a igreja não comer carne na sexta-feira da paixão. Às vezes nós fazemos porque nos manda. Ele disse não, tem que nascer livremente de seu coração para você mesmo poder superar, vencer as suas paixões e responder melhor à ação do Espírito Santo na sua vida. Seria esse o desejo dele. E são os meios que utiliza para responder melhor à vida de santidade. É a mesma coisa do nosso tempo. Hoje nós estamos presos de quê? Dos celulares. Será que mortificamos? Será que deixamos um tempo, algumas horas, o nosso celular ou vivemos numa dependência? E isso vai alimentando também todo o desejo. Quer dizer, não tem um limite. Ficamos como um carro acelerado, não? Sem os freios. Agora partimos um pouco alguns aspectos das nossas devoções. A saudação vocacionista. Nossa saudação é Jesus, Maria e José, onde os vocacionistas adoram na Sagrada Família a Santíssima Trindade que é presente no Filho. Veja que Padre Justino sempre está relacionado nas três pessoas, em relação também às três pessoas, Jesus, Maria e José. Nós adoramos, né? Quando dizemos, adoramos ali a Jesus, o Filho, no meio de nós. Também invocar a Maria e a José é para pedir a proteção e a intercessão universal deles. Por quê? Porque são os dois que estão mais unidos com Jesus. São aqueles que estão mais íntimos na relação de amor com o Filho e com a Trindade. Foram aqueles que estavam mais próximos. Também aí, recordemos sempre a relação de união. Está unido para Padre Justino. Ele vê, é aí onde está a diferença que ele faz em toda a relação aos santos. Tudo vai a partir dessa união. Nós, a nossa alma que busca essa união com a Trindade. E aí tem os meios que nos ajudam a viver essa união aqui. Empenhar de imitar Maria e José na cura do pequeno Jesus, presente nos eleitos das divinas vocações. Ele dá uma ênfase da dimensão vocacional. Quer dizer, como José trabalha e como Maria cuidava de Jesus, nós vocacionistas e as irmãs vocacionistas e vocês que fazem parte nos diversos ramos, somos chamados a cuidar das vocações.
e ver em cada vocação a presença de Jesus. Esse é o grande cuidado, esse é o grande amor. Porque José e Maria estavam voltados diretamente a Jesus. Todo o empenho, toda a preocupação, todo o processo de formação estava ali. Porque não é somente nós padres ou as irmãs formar os nossos vocacionados. É importante também a participação dos leigos na formação dos nossos vocacionados, como também no projeto de que vocês possam ajudar a eles a responder melhor a vocação que são chamados. Não? Como o Papa está fazendo agora na Santa Sé, colocando as mulheres também para colaborar nesse processo de igreja. É importante a presença feminina no processo formativo dos nossos formandos, não? Assumindo essa dimensão de ajudar, de formar, de fazer crescer o vocacionado, como Jesus. Ele coloca ali, não? É noite e dia, prevendo a luz do dia e encontrando-me nas trevas. Aqui ele está referindo que é levantada às 4 da manhã, que ainda é escuro, e caminhando, saindo das trevas para ir o dia, quero cumprir o divino serviço à corte da vossa majestade. Ele utiliza os termos antigos, né? Temos que ver que o Justino está no seu período ali, no século XVIII, XIX, né? Então temos que ver essa mentalidade da época que perpassa também a ele. E por isso que utiliza a corte da vossa majestade, da sagrada família de Jesus e Maria José, a minha adorável Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, receba a minha levantada matutina. O que ele quer afirmar com isso? Ele quer afirmar que mesmo levantando de madrugada, ele está exercendo e fazendo aquilo que fez a família de Jesus, Maria e José, empenhando-se no serviço às vocações, empenhando-se no serviço ao cuidado de Jesus, um presente em cada vocacionado. É isso que ele quer chamar a nós outros vocacionistas, a nós vocacionistas, que a nossa levantada, nosso levantar pela manhã, seja já sempre esse empenho como a Sagrada Família de cuidar das obras das divinas vocações. É um amor em grande. Para Justino tem um amor intenso, que nós não conseguimos entender esse amor tão grande pela vocação. Ele amou a sua e foi capaz de amar dos outros. Aqui nós vemos as duas dimensões. Ascética, levantar de manhã e, antes de tudo, uma penitência voluntária. E mais difícil seria no inverno, que é muito mais frio do que aqui, não? E espiritual, vemos que a vida do vocacionista tem uma conotação contemplativa, como eu disse antes. Para levantar quase na noite, significa imitar um regime monástico, porque Padre Justino ia sempre nos mosteiros, Tem um mosteiro ali perto de Pianura, e tem outro mosteiro beneditino que ele ia sempre ali. Na semana que nós tivemos o trido pela festa lá em Pianura, o abade recordou a presença nos escritos do Padre Justino, que andava no monasteiro lá, né? Então ele tem essa dimensão muito contemplativa. E a pessoa cheia de Deus, nela contemplação, cheia de Deus, faz com que o vocacionista possa doar-se a seus irmãos, que é a ação. Quer dizer, ascética, esse empenho de levantar-se pronto, com uma total disponibilidade, não como uma imposição, não como uma obrigação, mas numa liberdade de assar para colocar-se a serviço das divinas vocações, movido pela contemplação. Porque, como vamos ver um pouco, na noite ele fazia o ofertório, lia um martirológico e fazia outras orações, contemplando já pela manhã aquilo que ele já preparou à noite.
Por isso que às vezes nos diz que a gente tem que ler o Evangelho do outro dia à noite, para sabermos o que será no dia da manhã. Ele já fazia essas experiências. A experiência que ele fazia era essa contemplação, para ser cheio dessa presença de Deus na noite, para de manhã, ao levantar, colocar tudo aquilo que ele tem em ação. É o empenho da vida monástica que ele exercia, praticamente. Agora, a santificação dos dias, não? Os termos aqui são em italiano. Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, giovedì, venerdì, que são os significados das divindades pagãs. A Lua, Marte, Mercúrio, Jove e Vênus. Ele, vendo essa coisa, ele quis adaptar a realidade espiritual. Aquilo que é cronológico, que é diário, ele quis transportar a uma dimensão de uma espiritualidade, colocando Lunedì, Angel Dì, Apóstolo Dì, Maria Dì, Hóstia Dì, Cruce Dì, que se refere aos anjos, aos apóstolos, a Maria, a hóstia e a cruz, dando um significado mais religioso, mais espiritual, transportando daquilo que era pagão a uma dimensão profunda de espiritualidade, para levar também a nós a ver no diário da semana toda essa ação de Deus presente em cada mistério da nossa salvação. Os anjos. Aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aqui está em italiano. Sábado e domenica. Entendeu? Então, é os dias da semana em italiano, porque eu não pude colocar aí, não coloquei em português, mas se refere aos dias da semana, onde ele vai utilizar nesses dias, vai como dar um sentido religioso a esses dias, para não utilizar os termos pagãos. Entendeu? Mas é mais só escrito para a nossa comunidade religiosa, não é para o nível da Itália. Foi dentro da nossa espiritualidade que ele vê nesse dia, em vez de usar lunedì, ele usou Angelo Dì, quer dizer, dia do anjo. O dia do anjo, o dia dos apóstolos, o dia de Maria, o dia da hóstia, o dia da cruz, dedicando esse dia a toda essa espiritualidade, a todo esse mistério. Cada dia um mistério, para que nós outros vocacionistas vamos aprofundando e vivendo esse mistério na nossa vida. Não sei se ficou claro. Obrigado, Ezra. A segunda-feira, na época de Padre Justino, nosso pai fundador, era dedicado aos mortos, como também aqui nós, né, dedicamos aos defuntos. Então já tinha as orações de sufrágios pelos defuntos. Padre Justino sugere a seus filhos e filhas que também, ao passar pelo cemitério, quase como uma pequena peregrinação em favor das almas do purgatório, pedindo que sejam levadas ao paraíso, à união divina. Por isso que quando passamos no cemitério, nós dizemos: repouso eterno dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine, desejando esse desejo de que eles alcancem a união com a Trindade. Era esse o desejo de Padre Justino, sempre no sentido da união divina, de que cada alma, cada um de nós, como missionário e missionária, possa ajudar o outro a ascender até a Deus Trindade. Mas Padre Justino recria uma tradição muito antiga, que até hoje vem na Itália. Na segunda-feira, depois da Páscoa, é chamado na Itália o Dia dell'Angelo.
é um dia de festa, é um dia de feriado em toda a Itália. E ele recuperou isso, por isso que ele vai utilizar Angelo Dei, o dia do anjo, dedicada a todos os anjos. Ao anjo, referindo aqui ele parte do texto bíblico de Marcos 16, 1:7, onde as mulheres vão ao sepulcro, e é Maria Magdalena, Salomé e Maria, mãe de José, parece José, ou Tiago, não sei, de Tiago. E ali eles dizem assim, não? Que busca é ressuscitado. Então é aquele anúncio do anjo: vá e diga aos apóstolos, aos meus irmãos, aos apóstolos, que ele está ressuscitado, que ele os verá em Galileia. É aquela mensagem bíblica. Então Justino, nosso fundador, recorre a esse dia, buscando dedicar. E por isso nós temos as devoções ao anjo da guarda, aos 7 espíritos assistentes ao trono de Deus, que são os anjos, e aos anjos, normal. E por isso, na segunda-feira, na nossa Eucaristia, quando não temos uma atenção particular, de celebrar a missa pelos anjos, que são aqueles que estão mais próximos ao Senhor, que se mantêm em relação com Deus. É toda essa dimensão. Os apóstolos. Supõe que Padre Justino dedicou a esse dia em base ao anúncio das mulheres, quando disse: vá comunicar aos discípulos, aos apóstolos. Quer dizer, ele unificou aquele anúncio que o anjo ha dado às mulheres para colocar junto no martedì, quer dizer, na terça-feira, o dia dos apóstolos. E esse dia, para nós vocacionistas, deve ser um motivo de dedicação à leitura missionária. Aí ele parte a dimensão missionária, que elas são portadoras do anúncio, e depois eles serão portadores do anúncio, não? A dimensão missionária, em vez de um exercício de devoção. Quer dizer, ele prevê que é importante um exercício de devoção, fazer um ato devocional. Mas ele disse, é mais importante neste momento uma leitura missionária. Para quê? Para que estimule a nós a adventar também anunciadores de Jesus. Quer dizer, sentir também essa paixão de comunicar. A alegria de anunciar o Senhor ressuscitado. Sentimos esse desejo? Sentimos essa força de ser missionários e missionárias? Nós somos um pouco mais acomodados, né? É isso que ele vê nesse sentido. Quando fazemos essa leitura, é sentir esse ardor também de ser missionário. Maria. Padre Justino de Maria lhe prende muito de São Luís de Montfort. Não é que ele é muito próprio característico. A única coisa que ele sente na sua inspiração é que Maria, segundo a Trindade, seria a superiora maior da nossa congregação, onde ele confia a toda a congregação a ela. Não é a ele que governa a congregação, mas Maria que guia, que governa. Ele se coloca como filho de Maria, não? Agora, a história de Maria, na quarta-feira, que é mercoledì, como foi? Porque Padre Justino coloca, veja que Padre Justino vai colocando as coisas segundo as suas realidades históricas. Quando ele estava ali em Pianura, já existia uma tradição popular dedicada a esse dia a Maria, honrada com o título Nossa Senhora do Carmen. Porque Frederico II de Aragão, que era do reino de Nápoles, decidiu no dia 24 de junho de 1500 fazer uma missa para todos os doentes ali na igreja do Carmen. E foi... Carme. Do Carmo. Carmo. Desculpe, veja, estou misturando tudo, viu? Vocês vão desculpando os erros de português, aí está misturando. É um portunhol. Então, na igreja do Carmo, ele quis colocar
E foi no dia 24 de junho de 1500 e cai precisamente em uma quarta-feira. E aí ficou essa devoção do povo, onde ia buscar curas nessa celebração. E diz que ali muitas curas foram realizadas. Muitas pessoas foram sanadas, se diz? Curadas. Por isso que Padre Justino, nessa noite, ele endossava sempre o escapulário, como devoção a Maria, como proteção. A devoção influenciou a ele e também dando uma especial atenção aos textos bíblicos, que estavam ali sobre a Santa Montanha, o Carmelo, o Monte Sinai, e onde a esposa do livro dos Cantos dos Cânticos se encontra o esposo. Ele vê ela, aquela que eleva ao encontro de Cristo. É aquela que está mais unida a Cristo. Não? Ele tem toda essa dimensão bíblica. Ele vai criando, vai iluminando, não? Com toda essa interpretação. Ele pede a nós, vocacionistas, que à noite façamos as ladainhas de Nossa Senhora, de um modo particular, nas festas e solenidades marianas, nas casas de formação, antes do descanso noturno, se faça uma vigília no quarto dedicado a Nossa Senhora. Agora, isso nós fazemos quando estamos na casa de formação. Parece que depois, com os trabalhos que a gente tem, pouco dedicamos a fazer isso, quem está na paróquia, não? Mas ele pede essa relação, essa intimidade com Maria. Veja, não é algo de novo, mas ele pede com insistência para criar em nós essa união com ela, como mãe que cuida da sua própria vocação. Também ele diz: o superior é o servo fiel e prudente, como bom pai e mãe, assumindo a atitude de Deus e a atitude de Maria, pai e mãe, que o Senhor colocou à cabeça da família religiosa. A sua imagem, esse Deus bom, terno, compreensivo, também exigente, mas também amoroso e terno. E fazendo a sua vez, quer dizer, confiou a ele, como aquele servo, ele usa da Escritura, que o patrão foi e deixou o administrador administrando, né? E também da celeste e superiora Maria Santíssima. Quer dizer, nós devemos cuidar, zelar, defender, como um pai e uma mãe defende, ajuda, corrige, ama os filhos na nossa comunidade. Não é outra coisa que ele pede. Com fidelidade e com prudência. Prudência, ajudando. Não? A hóstia e cruz, quinta e sexta-feira. Os dois estão ligados ao mistério pascal. A hóstia recorda a instituição da Eucaristia. Ele faz deste dia um dia eucarístico, estendendo a todas as casas e paróquias da congregação, como também uma pequena procissão. Aqui queremos recordar que Padre Justino fazia na paróquia de Pianura, cada quinta-feira, essa adoração. E depois ele fazia uma pequena procissão. Numa visita pastoral que ele teve na paróquia, ele foi proibido de fazer dentro da igreja, afirmando que essa procissão só devia ser feita fora ao externo, não ao interno, e também que ele, quer dizer, somente dentro da igreja, na quinta-feira santa, quando nós levamos as hóstias consagradas para o lugar que será não sei como, o traslado, né? Aí ele diz, coloca aí, mas ele no início fazia essa procissão ao interno da igreja, que hoje nós estamos retornando em muitas paróquias, né? Para criar essa relação de comunhão com Jesus e Eucaristia. No coração de nosso fundador, esse dia é dedicado ao sacerdote,
a memória da instituição do sacerdócio e, por este motivo, reza pelas vocações, em particular, pelas vocações que não foram cultivadas e pelas vocações que foram traídas. Ele tinha essa preocupação. É interessante que Padre Justino nunca vê no lado negativo as coisas. Ele pega do negativo para elevar ao positivo. Só na dimensão do espírito, a pessoa que é ungida no espírito pode ver isso. Porque Deus não olha só o negativo, Deus não controla o nosso pecado, Deus não controla o nosso erro. Deus controla a nossa resposta, que voltamos a Ele. Recorde o filho pródigo do Evangelho. E Padre Justino parte muito, a sua preocupação, a sua grande dor, era aqueles que não ajudaram a cultivar uma vocação, seja ela qual for. E também aquelas vocações que traíram a sua chamada. Ele não deixava de rezar, de interceder por elas. Quantas vezes nas nossas comunidades cristãs, quando um sacerdote, uma religiosa, ou quando uma pessoa da comunidade abandona sua vocação e deixa, não? Ou porque abandonou o matrimônio, quantas vezes nós criticamos em vez de interceder e de orar? Não? Padre Justino tinha essa intenção. Era esse dia dedicado de um modo particular para isso. A sua devoção na Eucaristia estava centralizada nisso, no sacerdócio, para que possa levar à santificação universal e também para interceder a Jesus, sacerdote, como intercessão por todos aqueles que não foram ajudados na sua vocação ou que traíram a sua chamada. Na sexta-feira, ele dedica ao dia da cruz, em que cada sexta-feira se celebre a adoração da cruz. Isso nós não fazemos. Não sei se estão fazendo no Brasil, mas era um dia dedicado à cruz. Não? Nesse dia ele pede de levar a comunhão aos enfermos, como querendo significar que na Eucaristia o sofrimento do homem pode unir a paixão de Cristo. Na nossas comunidades, não sei aqui, mandamos na quinta-feira, não? Levar a comunhão. Mas o dia para Padre Justino era na sexta-feira, no dia da paixão, no dia da sua entrega de amor, levar a Eucaristia, aquele para que o enfermo se unisse naquele momento com a sua paixão, no seu sofrimento. Vede? Elevando o espírito, animando, fortalecendo a comunhão com ele. Na primeira sexta-feira, pode fazer o canto da paixão, é aquilo que cantamos na adoração da cruz, que se faz na sexta-feira santa. Aqui ele pede também que se faça esse canto, ou um canto de adoração da cruz. Agora, as orações vocacionistas. Nosso fundador tem um grande número de orações. Vocês já viram no devocionário. Mas esse aí é muito pouco. Tem uns devocionários maiores, que é bastante oração, como dizia antes. Para cada dia, para cada hora, para cada mês, tinha separado por meses, e tudo isso, não? Durante todo o ano. Mas ele sabe, porque ele tem essa visão de uma vida monástica. Como vimos antes, de uma dimensão contemplativa, que é o que está por trás do vocacionista, da intenção de Padre Justino. Então ele, sabendo que não era possível que todos pudessem fazer, ele tem consciência de diminuir algumas horas principais de oração. Porque fazer todo momento, toda hora, parar um trabalho e fazer alguma coisa, na casa de formação podia ser feito, mas nas outras comunidades ele toma consciência que seria impossível. Mas deixa isso a critério para que cada um, como pessoa, possa fazer de um modo privado essas orações. E por isso que para nosso fundador, a oração não é outra coisa do que sentir parte de toda a igreja.
Entrar em comunhão, isso foi dito pelo Vaticano II. Ele já dizia, entrar em comunhão com toda a igreja, partindo principalmente daquela do céu. E por isso é aquilo que fazemos no devocionário, né? Invocação aos anjos e santos, a Nossa Senhora, invocação ao Espírito Santo e a recordo da encarnação de Jesus na humanidade. Ele parte do céu, parte de cima para chegar a nós, para ascendermos até a Trindade. E veja que também a nossa bênção é toda a invocação dos santos, que proteja São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora e tanto mais. Não, essa comunhão. O elemento mais característico da oração vocacionista é a meditação. Ele dá muita prioridade a essa meditação, que são feitas em 3 momentos, chamado atos de devoção maior: pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Pela manhã é a meditação verdadeira e própria, ou seja, meditar o Evangelho, contemplar, meditar, aquilo que fazemos a Lécio Divina. É o que ele fazia. No meio-dia, um exame de consciência sobre as virtudes e a vivência de nossas virtudes, que seria, com essas 2 partes aqui, é como se fosse para ele meditações também. Aqui ele tem muita influência de Santo Inácio de Loyola, onde Santo Inácio de Loyola vê as tribulações e a graça, a alegria. Faz a distinção de confrontar-se consigo mesmo. É a pessoa silenciar e olhar a sua própria vida, o que fez durante a manhã, se praticou as virtudes ou não praticou as virtudes, de fé, de caridade, de esperança, de laboriosidade e tantas outras. Ele pede isso. Aqui não entra ainda o ofertório da preciosíssima sangue, do preciosíssimo sangue. Não entra aqui. Não era o momento para ele. Nós colocamos porque não temos outro horário. Como dizia hoje o padre Valério, que algumas comunidades fazem horários distintos. Não? Porque ele tinha colocado mais à noite, à tarde ou à noite, o ofertório preciosíssimo sangue. E aqui seria mais esse exame de consciência e mais em profundidade. Porque é um autoconhecimento de si mesmo. O exame de consciência faz a gente conhecer a nós mesmos, hein? E aquilo que deixamos de responder e de fazer. À tarde, o exame de consciência sobre o que passou no dia, aquilo que vivemos, de bom ou de mal. Não para condenar, não para criticar nós mesmos ou colocar lá embaixo, mas para ajudar a gente a superar com a graça do Espírito. Não? Porque não é uma dimensão negativa, mas sempre numa dimensão positiva. Temos que ver, porque Jesus nos eleva. Jesus não nos abaixa. Jesus não nos aniquila. Ao contrário, Ele nos levanta. Tomar consciência e dizer, no mano devo melhorar em tal coisa. É esse esforço ascético que devemos fazer. Ora, o ofertório do preciosíssimo sangue. Vendo isso, eu me recordei agora, porque aqui no Brasil, eu vi agora está surgindo muito uma devoção da sangue, a mão sanguenta. Como? A mão ensanguentada de Jesus, né? E veja que nós já temos essa grandeza de espiritualidade e de devoção. Para ele é o verdadeiro próprio sacrifício de Cristo. É a oferta de seu sacrifício e sangue por toda a humanidade, pelo universo inteiro, por cada criatura. E é interessante que Padre Justino no ofertório recorda de tudo, da ciência, do conhecimento humano, dos estudos, dos heréticos, dos ateus, de todo tipo de coisa, ele leva ao ofertório do preciosíssimo, oferece a esse preciosíssimo sangue.
como reparação, como comunhão, como intercessão. Veja que a gente já tem. A natureza, tudo, tudo que é criado. Tudo que é o criado. Padre Justino, por isso que eu digo, não escapa dele nada. Porque tudo, como ele vê, porque temos que olhar que abaixo de Padre Justino está a criação. Quando fez o homem à sua imagem e semelhança, ele parte tudo daí. E também todas as coisas foram criadas, foram boas, foram bom. É? Perfeita, porque é aquela que se assemelha mais a Deus, é a imagem e semelhança de Deus. É isso. E às vezes nós não vemos no outro essa imagem. Por isso que Padre Justino, é interessante que Padre Justino, mesmo numa pessoa que cometa um erro, ele sempre vê atrás desse erro algo de bom e positivo na pessoa. Padre Justino não pega a pessoa que errou e mete no saco de lixo e joga lá no lixeiro. Ao contrário, ele vai buscar aquilo que é mais bonito e mais sagrado que está ali dentro. E é isso que falta na gente ver no outro. Né? De entender que aquele momento de debilidade ou de erro que a pessoa cometeu, tem também algo bom naquela pessoa. Que ninguém é totalmente má. Interceder, bem. Como? Sim, todo. Ele tem presente toda a humanidade, toda. Não escapa nada. Tudo tem que ser, para ele tudo tem que ser com uma ascensão. Quando vemos o globo, não? O globo é o universo. É todo o mundo. Tudo vai como uma ascensão à Trindade. Ele quer nada mais levar tudo isso à Trindade. E essa é a missão dos vocacionistas e das vocacionistas. Para ele nada está perdido. Nada está perdido. Ele sempre vê algo de positivo. É interessante nele. Por isso que eu digo, tem, até você tem a salvação. Mas aí está a grandeza, é um homem que tem os olhos de Deus, porque Deus não olha a nós com um olho de condenação, mas sempre com um olho de resgatar. É o que ele intuiu na sua vida mística, na sua espiritualidade. E deixou para nós essa beleza, como testamento, como herança, como tradição. E que nós devemos trabalhar nisso mais. Então, o ofertório é a nossa oração mais tradicional. Junto com ela, ele também une o rosário e o martirológico. São importantes também essas três coisas: o ofertório, o rosário e o martirológico. O martirológico é a vida dos mártires, dos santos. Como ele mesmo afirma, empenho-me a a prática da devoção cotidiana, do Santo Rosário Mariano, do ofertório do Preciosíssimo Sangue e da leitura do martirológico, seja em privado quando não posso estar presente nos atos comuns. Quando não é presente na comunidade, no momento de oração, ele disse assim: eu faço em privado, mas não deixo de não fazer. Não? Tudo é um ato de comunhão com Deus. Ele vê em tudo isso. Cerca das 15h, nas casas de formação, deverão fazer o ofertório do Preciosíssimo Sangue, junto com a ladainha do Sagrado Coração e do Santíssimo Nome de Jesus,
E também escutarão e lerão, não sei como lerão, uma breve exortação sobre a paixão de Jesus e sobre a vida dos santos. Ele motiva sempre isso, porque a vida dos santos vai estimular nós também a imitá-los. Não? O martirológio está ligada à nossa vocação de servos dos santos. Uma peculiaridade da nossa vocação de apóstolos da santificação universal. Somos chamados a ser apóstolos e apóstolas da santificação universal, santificar o mundo. Está ligado nisso, de sermos servos de todos os santos. Servos dos santos, porque o que se refere santos? Não é o santo como a gente pensa na igreja. Os santos são todos os bautizados. Somos chamados a servir a toda a humanidade, até mesmo aqueles que não são santos, quer dizer, não são bautizados. Somos chamados a servir, para que eles possam responder a essa chamada divina na sua vida, a fé. Se trabalharmos para que todos sejam santos, como vocacionistas e vocacionistas, é evidente que nesta terra, o nosso objeto do nosso serviço é o apostolado. Esse apostolado da santificação. Esse é o nosso serviço. No purgatório, o nosso objeto, como vocacionistas, é o sufrágio pelos defuntos. E no paraíso, o nosso objeto é a veneração e a imitação dos santos e santas. Esse está aí, aquilo que somos chamados quando lemos o martirológico. Para Padre Justino, a leitura da vida dos santos é para estimular cada um de nós a imitá-los. Não é para outra coisa, é para imitá-los. Ter esse desejo de também querer ser santo. Por isso que ele dizia, sejam santos, façam-se santo. Ele pede que seja entregue na cada comunidade, a cada religioso, uma cópia do dia daquele santo, ou se não, se coloque no mural da comunidade para que todos possam ler a vida daquele santo. Nós fazemos nas nossas casas, não? Falta vocês também, de vez em quando, ler na sua família, ou ler um livro dos santos e ler. Isso estimula também o desejo de também responder melhor a Deus, como eles responderam. São Justino liga a prática do martirológico com a invocação dos santos, quer dizer, a ladainha dos santos. Essa se fazia pela noite. Então seria tudo isso, um pouco em resumo, a nossa devoções, aquilo que o nosso pai fundador deixou para nós. Não sei se tem alguma pergunta. Santa Dulce. É interessante que Santa Dulce teve muita relação com os vocacionistas, seja com o padre Luiz Fontana, seja com o padre Belopede. Eram seus confessores. Pode ser também que ele tenha estimulado muitas coisas nas conversas com eles. Mais alguma pergunta? A beleza, a coisa mais bonita de Padre Justino é como esse homem, como dizia antes, né? Vê tudo a presença de Deus. Ele olhava cada coisa, cada criatura, cada gesto, a presença de Deus. É o que chamamos a mística.
É um homem de contemplação. É um homem que tem seus olhos voltados para Deus e olha em profundidade a cada coisa. É o que nos falta isso. A santidade está aí. A santidade é nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, ter essa percepção da presença de Deus. Porque nós vivemos uma vida tão frenética, tão corrida, que levamos por descontado as coisas bonitas que acontecem. Nós guardamos mais as coisas negativas. Rapidinho a gente começa a lamentar, rapidinho a gente começa a criticar, rapidinho a gente joga a culpa no outro, mas esquecemos a coisa mais importante e mais bonita que pode acontecer no nosso dia. E às vezes não sabemos nem o momento de santificar nosso dia. Nas coisas mais simples. Um gesto de abandono de alguma coisa, de algum desejo, oferecida ao Senhor pelo bem da humanidade e pela santidade do outro. Ser santo não é complicado. O complicado é a gente querer ser santo. Esse é o complicado. Porque não queremos renunciar a nós mesmos. Não queremos deixar da parte o nosso egoísmo. Não temos a capacidade de contemplar na Escritura, de parar e de escutar. Eu sei que hoje nós falamos muito. Nas nossas igrejas hoje tudo é canto. É importante o canto, mas cadê o momento do silêncio? A meditação é o silêncio, porque nós temos medo de silenciarmos. Porque no silêncio conhecemos a nós mesmos. E quando conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos a Deus. Deus se revela. Porque Ele nos torna mais humano. A santidade é ser mais humano. Essa sensibilidade que Ele tinha pela dor, pela necessidade de cada pessoa, de cada paroquiano, de cada irmão, de cada irmã. Era essa confiança que ele tinha, da gente escutar tantas histórias lá em Pianura de pessoas que conheceram ele e ver esse homem que realmente tinha essa fé firme, mesmo nos momentos de dor. Porque ele escreve suas dores, ele coloca seus momentos difíceis, mas não deixou de confiar, de entregar-se, de venerar, de dar-se todo si mesmo à Trindade. Ele se deu como holocausto à Trindade pelas vocações, que muitas vezes foi mal compreendido por ajudar as vocações. Então agora vocês conhecem um pouco, tem muito mais, mas é muito assunto ainda que estamos estudando para conhecer muito melhor, mas a base de fundo está aí, nesses aspectos, para que possamos santificar nosso dia em todos os nossos atos, transcender da realidade material, concreta, à dimensão espiritual. Mantém. Continua hoje esse espírito de pobreza, quer dizer, de ajudar os filhos dos pobres. Porque foi aí que nasceu a congregação. A congregação nasce dos filhos dos pobres. A família de Padre Justino era uma família pobre. Os pais não tinham condições para pagar o seminário. A mãe se humilhou a pedir a um barão da cidade ali de Pianura para que pudesse o filho fosse. E o barão, porque muitos outros que ele pagou saíram, disse que não dava. E ela respondeu ali, de frente a ele:
então eu venderei meus olhos, mas meu filho será. Eu acredito que aquilo tocou profundamente nele, que fez essa entrega como vocacionista, de cuidar, de ajudar, de cultivar a vocação dos filhos do pobre. E outra coisa mais bonita de Padre Justino, que Padre Justino não foi egoísta. Ele não foi egoísta, não? Ele, no vocacionário, quando tem um escrito lá, quando fez 10 anos do primeiro vocacionário que ele fundou, ele disse: agradeço a Santíssima Trindade, porque tantos foram para os franciscanos, tantos foram para os jesuítas, tantos foram, ele mandou para outras comunidades. Ele não pensou só nós, ele disse que nós seríamos a mínima congregação. Ele disse bem claro isso. É interessante esse desprendimento até mesmo disso. O importante é que o jovem encontrasse a sua vocação e realizasse o projeto de Deus que foi chamado. Era isso que ele queria. Ajudar o jovem a responder essa chamada, seja onde for. Não? E quando via que o jovem não dava para a vocação, Padre Justino dizia assim: você dá para o casamento. Ele nunca negou também isso, não. Ele não quis forçar que fosse para sacerdote por força. Ele também ajudou também as pessoas ao matrimônio. É um homem que amou a sua vocação. Por isso que eu digo, nós só podemos amar as vocações se realmente amamos a nossa vocação. Que ele sentiu fortemente. Foi uma coisa muito forte. É como Paulo em Damasco. Eu comparo assim. Paulo foi apaixonado por Cristo porque foi tocado em profundidade, foi tocado muito dentro dele. Que foi capaz de abrir mão de tudo, até mesmo de casar. Ele podia ter o direito, não quis. Ele prefere dar todo ele às comunidades, até a morte. E Padre Justino deu sua vida pelas vocações. Por amor às vocações. E é isso que os oblatos, de Cristo Rei, os outros, as apóstolas, todos nós que fazemos parte desta grande família vocacionista, somos chamados a isso, a amar a vocação do outro, a cuidar da vocação do outro. De Fátima. É isso que eu digo, porque era um homem místico, era a sua intimidade profunda com a comunhão com a Trindade. Só pode chegarmos isso quando estamos profundamente cheios da ação do Espírito de Deus na nossa vida. Não? Ele se deixou plasmar. Né? E por isso ele quis acender o nosso. Você veja aí as imagens do nosso fundador, é com um globo, sempre é com um globo. Por que esse globo? Persegue, ele quer jogar futebol com globo? Não, ele quer levar tudo e toda a humanidade à Trindade. Como dizia hoje o padre, acender, elevar, não abaixar, não condenar, não destruir, mas ao contrário, levantar. É contemplação. Ele contempla, é um homem contemplativo. Eu já tenho assim uma vivência, né? Nós também já temos uma trajetória de conhecimento em relação a essa caminhada toda de São Agostinho. Só que quando estive aqui hoje, algo me chamou muita atenção com relação a toda a história de vida. Porque assim, a princípio existe assim uma comparação, não sei se está
Pianura. ia nascer esse menino. Então, assim, existe uma ligação forte comparada com o próprio Cristo, né? E quando fala a respeito dessa caminhada dele, aí fala-se dessa piedade, deste amor, dessa estrutura de vida dele, né? Que, assim, existe aquela questão do perdão que foi colocada, né? Que ele sempre ensinou que essas pessoas merecem a segunda chance, né? Que foi colocado aí. O próprio Cristo também fazia dessa forma. Um detalhe da questão da justiça, né? Que Cristo, ele se levanta no tempo dele para acordar, para bater na tecla a respeito da justiça, do que é correto, do que ele não aceita, né? A gente tem vários trechos. Então, assim, hoje eu venho aqui colocar que, assim, existe uma comparação grande, né? Existe uma história de vida parecida e talvez muitas pessoas não conhecem essa trajetória toda, né? Essa riqueza de detalhes dessa vida de São Justino. Toda essa estrutura, como concebeu, essa visão, a espiritualidade, a missão, a vocação, o interesse dele em ampliar, em dinamizar, em ter uma extremidade de dimensão no que ele acreditava que era justamente acolher essas pessoas. Então, acho que muitas pessoas não conhecem essa parte da espiritualidade, né? Eu mesmo, para mim, foi aqui uma surpresa ouvir falar a respeito dessa visão, né? Então, acho que isso precisa ser mais colocado. Talvez ainda agora que ele já é santo, né? Talvez agora haja mais assim, possa ocorrer mais momentos desse para divulgar essa espiritualidade de São Justino. A nossa espiritualidade é muito profunda e nós, seus filhos e filhas, não conhecemos em profundidade ainda. Devemos conhecer muito mais. Agora é uma grandeza imensa tudo aquilo que ele vai falar da Trindade, não? Que também está sendo estudado no Vaticano, isso, nos documentos escritos dele. E os documentos de Padre Justino, como era um período arcaico e ele escreve em dialeto, porque escreve um pouco dialeto napoletano, torna um pouco, às vezes, pesante o modo de ler, de compreender. Mas temos que chegar a descobrir, a pegar a essência mais profunda dele, que no fundo é aquilo, não? É sermos santos para santificar. E chegar à santidade é chegar à união divina. Chegar a essa relação de amor, que não é outro que uma relação de amor com as três pessoas da Trindade, iniciando com a Sagrada Família. Eu tenho 50 anos na paróquia vocacionista e convivi com muitos padres, muitos religiosos, mas um pouco da linha do que a irmã falou, somente nos últimos anos, 2, 3 anos para cá, um pouco dessa pandemia,
Obrigado. É uma sugerência aí para a província, não? Uma boa sugerência que está oferecendo o Márcio. Então, obrigado. Desculpe alguma coisa. Desculpe os erros de português aí, que agora estou errando. Tá? E obrigado a todos. Jesus, Maria e José. Então nós agradecemos, já foi manifestada a gratidão ao Padre Eduardo, passando para nós, apresentando as nossas devoções. Tem muitas outras coisas que poderiam ainda ser apresentadas, mas o nosso tempo é restrito. Falei que ele tinha no máximo 1 hora para apresentar. Só comentando aquela questão de Márcio, nós estamos agora, acho que de 2 anos para cá, motivado pela canonização também, é verdade, criando já alguns vídeos. Nós temos lá no site também Padre Justino e Eucaristia, Padre Justino e Maria, Padre Justino e a Catequese. Então, esses pequenos vídeos, e também tem um filme sobre a vida dele, que é italiano, porém tem a legenda em português. Até mesmo italiano, o filme, a gente assistindo, ainda que seja em italiano, creio que dá para a gente compreender 50%, 60%, mesmo não falando italiano. E com a legenda facilita muito mais ainda. Está disponível também no site, se você coloca lá filme de São Justino. Agora, nós precisamos de fato avançar muito mais, diria que nessa área, e creio que agora com a santificação, a canonização, reconhecimento da santidade dele, creio que a gente pode divulgar isso para um público maior. Até então, antes da canonização e até a beatificação, era algo muito restrito, era ainda, talvez por isso que os nossos irmãos antes não divulgavam tanto, que era algo ainda muito interno, não era tão reconhecido e tão acolhido pela igreja. Só depois da beatificação que a gente tem a liberdade, enquanto igreja, para estar divulgando, criando imagem, apresentando um pouco mais. Mas fica aí a questão do vídeo para a gente tá até aqui. Tá aí algumas cenas, aí tem a legenda, creio, não sei se no YouTube, não sei, acho que tem até a própria questão da velocidade, acho que tem como colocar um pouco mais lento para a gente ler a legenda com mais tranquilidade. Então tem essas facilidades.